Boa noite, meus irmãos. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui. O sinal da nossa internet teve uma pequena falha e eu creio que agora deva estar novamente transmitindo. Se os irmãos puderem deixar nos comentários se estão podendo ver agora ou não, façam esse favor, porque nós tivemos aqui um problema de conexão. Eu não sei se foi a minha internet aqui que caiu ou houve uma falha nos equipamentos, mas vamos voltar então ao texto que nós estávamos lendo. E eu vou fazer novamente a leitura desse texto da palavra do Senhor que se encontra em Romanos 5, do 1 ao 5, que nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Então vamos, nesse instante, orar ao nosso Deus, vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Senhor neste momento. Curvemos as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos porque podemos na tua presença nos dedicar, podemos na tua presença estar e falar contigo e também, Senhor, sermos confortados e consolados pelo teu poder, pela tua palavra, pelo fato de que podemos saber que o Senhor sempre nos ouve. E assim, ó Senhor, nós queremos clamar a ti neste momento. Que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, ouvindo o clamor dos nossos corações, e que o teu Santo Espírito esteja falando agora conosco na meditação da tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, possa vir de encontro às nossas necessidades, vir de encontro àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nestes dias de crise, de apreensão, de incertezas em que estamos vivendo. Fala, Senhor, agora conosco. Toma conta, Senhor, das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, meus irmãos, nós estamos vivendo alguns dias complicados. Estamos vivendo dias em que não sabemos o que virá a ser. Vemos diversas opiniões, diversas preocupações, vemos pessoas dizendo diversas e diversas coisas a respeito de diversos assuntos, mas não vemos nenhuma resposta concreta até aqui. E quando nós olhamos para esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo escreve esta carta antes mesmo de ir para Roma, após ser preso por pregar o Evangelho. Ele escreve com o desejo de conhecer os irmãos de Roma, pois ele sabia que o Evangelho lá já havia sido pregado e que havia uma igreja que crescia e se fortalecia, embora tivesse enfrentado e estivesse enfrentando muitos desafios. E Paulo escreve para encorajar os cristãos daquela igreja. E nestes primeiros capítulos da carta aos Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito de uma das principais doutrinas da nossa fé, que é a doutrina da justificação pela fé. Doutrina esta que é um dos
pontos centrais do Evangelho. Alguns teólogos chamam esta doutrina de o coração do Evangelho, pois a doutrina da justificação pela fé é a doutrina que fala que Cristo, pelo seu sangue, nos justificou, ou seja, nos absolveu, nos tornou justos dos nossos pecados. Ele fez justiça. Ele pagou a justiça. Ele nos tornou livres da culpa. E é por isso que essa doutrina é um dos pontos centrais do Evangelho. E aqui ele nos apresenta esta doutrina da justificação pela fé como a razão de ser da esperança de cada cristão. A nossa esperança deve estar firmada apenas no Senhor Deus, apenas na presença do nosso Deus, pois Ele é a razão da nossa esperança. E é por isso, meus irmãos, que olhando para esse texto que nós acabamos de ler, e lemos apenas os 5 primeiros versículos desse texto da palavra do nosso Senhor, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para os romanos de esperança em tempos de tribulação. E o Império Romano causava inúmeras tribulações na vida do povo cristão que habitava em toda a vastidão do antigo Império Romano. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco nesta noite, sobre a esperança em tempos de tribulação. Nós estamos vivendo em tempos de tribulação. E nós temos que manter a nossa esperança. E a nossa esperança está no Senhor. E esse texto da palavra do Senhor nos mostra nos 2 primeiros versículos, os versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos dizendo que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A nossa esperança, ela está firmada na glória do Senhor Deus. A nossa esperança está firmada na glória do nosso Deus, exatamente porque Ele nos justificou, exatamente porque Ele está conosco e por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós obtivemos acesso a esta fé que nos permite nos gloriar e descansar na glória do nosso Deus. Nós vivemos dias turbulentos, dias de incertezas, dias de pânico, dias de até mesmo histeria de muitos. Porém, Deus está no controle. Nós temos que descansar na graça do nosso Deus. Nós temos que descansar no poder e na glória do nosso Deus, pois é Ele o nosso Senhor. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos dizendo que nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, acesso pela fé à presença do nosso Senhor. E é na presença do Senhor que nós mantemos uma firme esperança, que está na glória de Deus, que é eterna e jamais se acabará. Por isso, nós podemos manter esperança mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos turbulentos, mesmo em tempos de incerteza. Porque a nossa esperança não está firmada nos nossos políticos, a nossa esperança não está firmada nos nossos empresários, a nossa esperança não está firmada nos nossos recursos, a nossa esperança não está firmada na nossa saúde, nas nossas forças, mas sim na glória do nosso Deus. E na glória do nosso Deus, nós temos a plena certeza de que, venha a tribulação que vier, nós estamos guardados nas mãos do Senhor. Podemos enfrentar toda e qualquer circunstância, porque o Senhor está sempre conosco. Mas a nossa esperança, ela pode ser nutrida em tempos de tribulação, porque ela é fruto da experiência que as tribulações nos causam. Os versículos 13 e 4 nos dizem assim: e não somente isto,
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que estão assistindo e ouvindo estas palavras nesse momento, este texto da palavra do Senhor nos mostra exatamente que, por mais sombrios e incertos que sejam o tempo que vivemos, por mais sombrio e incerto que seja a tribulação que enfrentamos agora e teremos de enfrentar futuramente, esta esperança, ela é fruto do poder de Deus derramado sobre nós, que nos capacita a nos gloriar na nossa tribulação, que nos capacita a olhar para a tribulação com a certeza de que o nosso Mestre vai agir e vai nos guiar. Nós podemos enfrentar tempestades, porque o Senhor está conosco no barco. Ele jamais nos abandona. E aí, ao olharmos para as nossas tribulações produzem perseverança, e a perseverança é uma virtude do cristão, e o próprio Jesus nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós precisamos perseverar, porque a perseverança nos dá experiência em vivermos para a glória do nosso Deus. E essa experiência que vem das tribulações é uma experiência que faz renascer a nossa esperança em meio a todas as incertezas. Nós vemos, ao longo desses dias, pessoas vivendo angustiadas, com medo da pandemia do coronavírus, com medo de outras doenças. Nós não precisamos temer, pois um vírus, uma enfermidade, pode tirar a nossa vida carnal, mas a vida espiritual ninguém nos tira, porque nós podemos estar com o Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo disse que ele não considerava a sua vida preciosa para si mesmo, pois o mais importante era estar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós nos gloriamos nas nossas tribulações, porque a nossa tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a experiência, e esta experiência nos firma na esperança, na fé, no poder do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Por isso, meus amados irmãos, nós nos gloriamos nas nossas tribulações, e a nossa esperança não esvanece em meio às tribulações, porque ela é fruto da experiência do agir de Deus em meio às nossas tribulações. Nós precisamos crer nisso. Deus não nos isentou das tribulações, mas pelo contrário, Ele está conosco em meio às tribulações. A maior das bênçãos não é ser livrado do deserto, mas atravessar o deserto na companhia e na presença do nosso Senhor. Por isso, a esperança do cristão, ela floresce em tempos de tribulação, porque além de estar firmada na glória de Deus, além de ser fruto da experiência com Deus em meio às tribulações, ela é fruto do amor de Deus derramado nos nossos corações. O versículo 5 nos diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus queridos, esse versículo é maravilhoso e ele mostra algo extremamente importante. E o que ele nos mostra? Que a nossa esperança, ela não traz confusão. A nossa esperança, ela é verdadeira, porque ela é fruto do amor de Deus. Percebam as palavras do apóstolo Paulo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui nós vemos exatamente o amor de Deus em ação, sendo derramado dia após dia, momento após momento das nossas vidas. O amor de Deus jamais nos abandona. O amor de Deus está sempre presente. O amor de Deus está sempre vivo para nos guiar, para nos orientar, para nos... E a obra do Espírito Santo consiste em aplicar esta verdade dia após dia nos nossos corações, em nos guiar pela verdade. Porque o Espírito Santo de Deus nos foi dado pela obra amorosa, sacrificial do Senhor Jesus, para que pudéssemos alimentar essa firme esperança no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia derramada sobre cada um de nós. Assim, meus amados, fortaleçamos a nossa esperança no poder do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, meus amigos, neste momento eu quero pedir a cada um de vocês que está acompanhando, vamos separar um tempo agora para estarmos orando ao nosso Senhor, para estarmos clamando ao nosso Deus. E hoje eu quero pedir para que nós estejamos orando pela vida do nosso país, que estejamos orando especialmente pela nossa nação, pelas autoridades da nossa nação, pelos nossos governantes, desde os vereadores, passando pelos deputados nas esferas estaduais, federais, os senadores, governadores, presidentes, ministros, todos os nossos governantes. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias conturbados, dias de uma verdadeira guerra política sendo travada. E nós precisamos orar para que Deus faça uma obra tremenda, uma obra de verdadeiro reavivamento da Igreja de Cristo no nosso país, para que nós possamos realmente dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E vamos dedicar esse tempo de oração a estarmos orando pelo nosso país. Nós estamos vivendo uma crise tremenda. Nós estamos vivendo um momento de extrema turbulência. E cabe à Igreja de Cristo orar pela nossa nação. E nós vamos fazer isto nesta noite. E lembrando-nos também de estarmos também, além de orando pela nossa nação, orando pelos enfermos, orando também por aqueles que estão lidando com os enfermos, as equipes médicas, de enfermagem, atendentes de hospitais, que estão trabalhando duramente no cuidado com aqueles que padecem de todas as enfermidades. Então vamos, nesse momento, separar esse tempo para estarmos orando pela nossa nação. E se você quiser fazer algo especial para que nós possamos estar orando juntos, você pode deixar aí nos comentários, que à medida que eles forem chegando, aqueles que nós vermos, nós estaremos orando, e também nas próximas também estaremos citando, visto que nós não sabemos por quanto tempo nós vamos ficar reunidos como igrejas online. Eu espero a Deus que seja logo, né? Porque o ideal é estarmos juntos na presença do Senhor, na casa de Deus, na casa dos nossos irmãos, clamando ao Senhor. Mas enquanto não podemos,
Graças a Deus pela tecnologia que nos permite esta união virtual para estarmos em oração ao Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos estar neste momento em oração diante do nosso Deus, clamando ao Senhor pela nossa nação. Convido você a curvar as suas cabeças, a fechar os teus olhos e vamos falar com o nosso. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, reunidos, ó Deus, em oração neste momento, e queremos, ó Pai, neste instante, agradecer ao Senhor pela bênção de mais um dia, pela bênção da vida que o Senhor nos dá, pela bênção do Teu sustento e do Teu cuidado até aqui. Também te agradecer pela bênção maior, que é a bênção da salvação. E assim, ó Deus, nós te pedimos também agora que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor, ó Pai, esteja agindo, derramando o Teu poder, derramando a Tua graça, derramando a Tua misericórdia sobre este país, sobre o povo brasileiro que carece de Te buscar, sobre aqueles, ó Pai, que estão longe do Senhor e precisam ser alcançados pelo Teu santo Evangelho. Que o Senhor, ó Pai, capacite a cada um de nós como parte do Teu povo a irmos ao encontro dos perdidos e anunciar esta mensagem salvadora. Ó Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, pela vida dos nossos vereadores, pela vida dos nossos prefeitos, de cada município deste país. Que o Senhor, ó Pai, esteja dando serenidade, dando luz, dando a iluminação que vem do Teu Santo Espírito para que eles possam governar as suas cidades. Senhor, te pedimos pelos governadores estaduais. Que o Senhor, ó Pai, afaste destes homens esta guerra de vaidades que estamos presenciando. Que o Senhor, ó Pai, afaste desses homens esses desejos de poder acima de qualquer coisa. Que eles façam aquilo que têm que fazer para o bem da população e não pensando nos seus interesses futuros. Que eles possam, ó Pai, governar para o bem do povo de Deus, para o bem do povo dos seus estados, e que assim eles possam ser aprovados como bons governantes, porque é o Senhor quem os colocou lá e o Senhor é quem os capacita. Ó Senhor, tem misericórdia destes homens e mulheres que governam, que eles possam sentir o Teu poder e reconhecer que sem Ti eles não fazem nada, que eles não passam de instrumento nas Tuas mãos e que eles, sem o Teu poder, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, eles não passam de uma folha que o vento dispersa. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, dos deputados, dos senadores, dos ministros, do Poder Judiciário, do Presidente da República, todas as autoridades desta nação, capacite-os, ó Pai, que eles possam, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito nesta nação, e que esta nação possa ser transformada pelo Teu poder. Ó Deus, abençoa, Senhor, o povo brasileiro, que eles possam enxergar a verdade da Tua palavra, a verdade que se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. Que as nossas igrejas possam realmente proclamar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que salva, que cura, que liberta, para que esta nação seja avivada pelo Teu Santo Espírito, para que esta nação possa experimentar o poder da Tua cura, porque como a Tua palavra nos diz, se o Teu povo que se chama pelo Teu nome orar, se humilhar e Te buscar, Senhor, o Senhor vai sarar esta terra. Sara, Senhor, esta terra. Tem misericórdia, Senhor, desta nação. Age, ó Deus, com poder, com graça sobre a vida do nosso Brasil. Senhor, colocamos nas Tuas mãos aqueles que estão em dúvida com relação aos seus trabalhos.
aqueles que trabalham por conta, autônomos, que o Senhor dê a eles a paciência, que o Senhor dê a eles a capacidade de contornar esses dias parados, tira dos seus corações a ansiedade. Senhor, colocamos nas tuas mãos aqueles que estão temendo pelos seus empregos. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que muda todas as situações. Por isso, o país nas tuas mãos, o Senhor conhece melhor do que nós as coisas que estamos enfrentando, os perigos que estamos pelos quais estamos lidando. E assim, ó Deus, age com poder, com graça na vida da nossa nação. Também, ó Pai, queremos colocar, Senhor, nas tuas mãos a vida daqueles que estão enfermos, a vida daqueles que estão internados em hospitais. Que o Senhor, ó Pai, esteja afofando os seus leitos, dando tranquilidade, aliviando as suas dores, trazendo cura. Não somente a cura física, mas a cura espiritual. Ó Senhor, age também naqueles que estão enfermos nas suas casas. Fortaleça-os, ó Pai, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. E assim, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor faça a tua obra na vida daqueles que o Senhor quer agir. Que o Senhor faça a tua obra na tua igreja. Que este período, ó Deus, de quarentena, possa ser um período de fortalecimento da tua igreja. E que ao voltarmos a nos reunir presencialmente, possamos voltar com alegria, com prazer, para inundar este mundo com a palavra do teu evangelho, para que possamos contemplar o teu poder agindo na vida da nossa nação. Ó Senhor, nós te pedimos nesse instante que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame o teu poder sobre a vida da tua igreja, e assim possamos viver para a tua honra, para a tua glória, vivendo, Senhor, aquilo que o Senhor quer para o teu povo. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono, para que possamos acordar no dia de amanhã, prontos para desfrutar da tua glória, desfrutar do teu poder, desfrutar da tua presença, desfrutar do teu amor e vivermos mais um dia para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero convidar a cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão nos assistindo, a voltar a acompanhar a nossa transmissão amanhã, também às 19 horas. Se nós não estivéssemos nesse período de quarentena, amanhã às 19h30 estaríamos cultuando a Deus lá no templo da congregação Betel. Então eu convido amanhã, novamente às 19 horas, os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos acompanhando, a acompanhar também o nosso momento devocional na noite de amanhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que cada um possa desfrutar da paz e do amor do nosso Senhor. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Um grande abraço e que a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês. Amém.